Saudações aeroportuárias a todos os aviadores e amantes da aviação. Sejam bem-vindos ao Aeropodcast. Estamos preparados para mais um embarque. Temos decolagem hoje e com um convidado muito especial. Quem fala para vocês é José de Cristóvão e eu estou com o José Teixeira. E o nosso convidado de hoje é alguém que representa a profissão de oficial de operações aeroportuária. Ele que é o engenheiro Alisson Valdemar e vai nos falar sobre tempo de qualidade no aeroporto. O passageiro pergunta por que tem que chegar 3 horas antes para fazer o check-in ou 2 horas antes para fazer o check-in e por que fica tanto tempo na sala de embarque à espera do voo. Muitas das vezes o passageiro vê que a aeronave já está na placa e pergunta por que se o avião está aí, por que eu não posso subir. Então nós temos aqui o engenheiro Alisson para nos responder estas questões. Engenheiro Alisson, saudações aeroportuárias, seja muito bem-vindo ao Aeropodcast. Obrigado. Estou agradecido pelo convite e encorajo este podcast. Espero que cresça cada vez mais. E nós estamos aqui sempre para dar o nosso contributo. Mais uma vez, me auto-apresento. Sou Harrison Valdemar. Sou tecnicamente oficial de operações. Hoje represento a área de operações aeroportuárias aqui na província, a nível de Benguela. E posso dizer que são 15 anos de experiência e podemos de alguma maneira aqui ajudar aquilo que é falar sobre aquilo que é o tempo de qualidade do passageiro, o que é que eles esperam de um aeroporto em termos de qualidade, em termos de manuseio da sua bagagem, tudo mais, tudo faz parte daquilo que é o tempo de qualidade do passageiro. Então nós vimos aqui também dar nos contributos. Estamos agradecidos. Ok, muito obrigado, engenheiro Alisson. Gostaria de saber como é que o engenheiro começou no ramo da aviação. Eu comecei, nós começamos muito jovens. Foi uma paixão, né? Eu gostava muito, sempre gostei muito de viajar, né? Eu comecei a viajar muito pequeno e depois de fazer uma viagem para estudar no Brasil, acabei por me apaixonar pela aviação. Eu me lembro que eu ia no aeroporto só para estar no aeroporto. Eu saía da minha casa nos dias que eu não tinha aula, porque eu vivia lá sozinho, uma kitnet lá de Escola, e eu saía da minha casa só para estar no aeroporto, gostava daquela agitação de ver os aviões. E foi uma coincidência, eu ao voltar aqui para Angola, me deparei com a possibilidade de trabalhar nesse ramo. Então abracei, e hoje estou aqui, estou entregue, é aquilo que eu amo fazer, o que eu gosto mesmo de fazer. Eu amo a aviação, é a indústria da minha vida e estou aqui até hoje. Hoje o engenheiro Alisson representa o oficial de operações. Quando entrou para a aviação, começou logo com este ramo ou foi mudando de área? Eu sou em 15 anos sou o único benguelense que entrou mesmo como oficial de operações. Eu entrei, fiz concurso público, aprovei, fiz a formação, aprovei e hoje sou oficial de operações mesmo. Sempre fui oficial de operações e é aquilo que eu me identifico mesmo. E como oficial de operações, qual foi o maior desafio que encontrou ao longo da carreira? Essa pergunta é muito boa. É assim, uma das chaves da aviação é a coordenação e cooperação. Ou seja, as áreas têm que estar todas interligadas. E muitas das vezes nós, cá no nosso patamar, né, na nossa realidade, não temos essa visão. Existem muitas áreas que têm sempre um puxa-puxa. Então, mas a aviação tem um segredo, é a cooperação e a coordenação. Se as áreas não estiverem todas coordenadas, porque
A aviação entra muitos outros fatores, entra SME, entra alfândega, entra a polícia, e tem várias outras áreas que operam no aeroporto. E se eles não tiverem todas coordenadas, acaba sempre por estragar aquilo. Então, o grande pilar que desfaz aquilo que é a aviação, que é as operações aeroportuárias, é quando não existe uma união, uma coordenação conjunta entre as áreas. Certo. E hoje, para o tema de hoje, né, para a conversa com o Engenheiro Anderson, nós selecionamos o tema tempo de qualidade no aeroporto. Para quem está em casa, para quem está nos acompanhando agora, o que é tempo de qualidade no aeroporto e para que serve? Eu vou responder a tua pergunta, começando pelo aquilo que é a base, a essência da aviação. A aviação tem dois pilares, que é a segurança e a rapidez. Hoje em dia, nós vemos que a aviação ainda é o meio de transporte mais seguro e mais rápido. E isso é que faz com que as pessoas procurem viajar de voo. Porque ele é caro, sim. A aviação é cara, em todo mundo a aviação é cara. Muitas vezes nós queremos comparar a nossa realidade com algumas outras realidades, mas isso é uma comparação que eu acho que não se faz. Não se deve fazer esse tipo de comparação, porque cada realidade é uma realidade. Então, esses pilares, a segurança e a rapidez, estão pautadas. Por isso, falar de tempo de qualidade aqui na aviação é primordial. E ela tem esse patamar que é a necessidade do homem de se locomover. O homem tem uma necessidade natural de se locomover. É a essência do homem. Por isso, hoje em dia, falamos em módulos de locomoção que são integrados em vários sistemas de locomoção, comboios, autocarros, navios e também falar da aviação. Então, é todo um pacote incluído. Então, quando falamos nisso, quem tem a necessidade de gerir o tempo vai sempre olhar para a aviação. A aviação é o primeiro, dentre todos eles, é o mais rápido. É o que oferece mais possibilidade dele gerir o tempo. E isso é uma necessidade também natural do homem. Todos nós estamos aqui. E o homem tem a necessidade de controlar o seu tempo, gerir o seu tempo. E por isso é necessário que nós, que estamos na aviação, possamos oferecer essa tempo de qualidade, essa capacidade de o passageiro, o dentro do aeroporto, gerir o seu tempo. Ele tem que saber que eu vou chegar no aeroporto às X horas, às X horas eu vou sair. Ele tem que ter essa garantia, nós temos que lhe passar essa garantia. Então, aí a necessidade desse tempo de qualidade no aeroporto. E quando há um certo atraso, quem é o responsável neste caso? Aí vamos tocar realmente nos variedíssimos fatores. Vamos começar a falar já dos stakeholders. Para que uma aeronave decole, para que um voo seja realizado, são várias forças que aí interagem. São várias forças. E falar de operações aeroportuárias tem essa responsabilidade, porque as operações aeroportuárias ela coordena tanto o lado do ar, que é a placa, a pista, onde ficam os aviões, tanto coordena também o lado terra, que é o terminal, a aerogária. Então, não podemos, nós, operações aeroportuárias, nunca fugir desse tema da nossa responsabilidade, primeiramente. Mas havia necessidade de coordenação com os outros stakeholders, porque num processo de embarque, ou um processo de transição, né, dos módulos, eu venho com a minha viatura do Benguela, de casa, estou aí para o aeroporto. O trajeto, a via em si, começa já aí a visão do oficial de operações. O oficial de operações
tem que saber que as vias de acesso para o aeroporto estão seguras e estão abertas para que os passageiros cheguem. Isso já é uma das primeiras questões que é posta aos oficiais de operações. A coordenação antes do lado terra e vizinhança. Ou seja, o passageiro está saindo de casa. As vias de acesso, se estiverem congestionadas, o oficial de operações tem que ter esse conhecimento e viabilizar com que essas vias estejam descongestionadas. Isso faz tudo parte já, para saber que aí o passageiro já pode perder tempo. Se ele tiver muito engarrafado, tiver um engarrafamento fora de ser, quantas pessoas, não digo muito a nossa realidade, mas outras realidades como Luanda e não só, perdem os seus voos porque ficou instalado no engarrafamento, no funcionamento. Temos certo, sim. Então, esse tipo de situações já devem ser analisadas para os oficiais de operações. O estacionamento destas viaturas, as filas no check-in, as filas no ponto de inspeção, as filas nos balcões do SME. Ou seja, é um conjunto de fatores que todos eles devem ser totalmente acompanhados. Todos eles devem ser totalmente acompanhados. Então, dizer que existem um só não existe, mas a responsabilidade, sim, nós não temos medo de assumir, vai sempre cair para as operações aeroportuárias. Porque as operações aeroportuárias têm a responsabilidade de fazer com que os serviços dentro do aeroporto estejam totalmente, todos eles funcionantes. E por isso ele é que tem a responsabilidade de coordenar as outras equipes. Ele é o primeiro a chegar e a dizer: SME, estás a falhar aqui, vamos melhorar aqui. Polícia Fiscal, segurança, ele coordena, ele abraça todos para que todos tenham a resposta exata naquilo que é também dizem que a OPA é o coração do aeroporto, oficial de operações, a coordenação do aeroporto está ligada com todas essas áreas. Qual o desafio em lidar com todas essas áreas das informações, para que as informações cheguem a tempo e a solução também chegue a tempo? Olha, isso também é uma boa pergunta e eu tenho que já dizer que falar de operações aeroportuárias na sua coordenação é ainda um tabu. Qual o maior desafio em lidar com as áreas, a fim de pedir as respostas a tempo e encontrar as soluções a tempo para que o passageiro possa ter um bom tempo de qualidade ou ter um tempo de qualidade no aeroporto? Olha, as operações aeroportuárias, elas têm níveis. Todos os aeroportos têm níveis. Por quê? Porque o aeroporto vai depender muito do tráfego que ele recebe. Ou seja, chegando a um aeroporto que tem 3 voos diários, 5 voos diários, é um aeroporto com pouco dinamismo, pouco tráfego. Existem aeroportos que têm centenas de voos diários, centenas. E gerir um aeroporto com 5 e com 100, já imaginam a diferença. Há muita diferença. Então, na própria gestão, nós temos o documento 9137, que especifica os serviços aeroportuários. Ele descreve pormenorizadamente o que cada entidade do aeroporto deve fazer. Ele descreve o SME, ele descreve os bombeiros, ele descreve todos. Ele minuciosamente ele vai descrever o que cada um deve fazer, o que cada um deve pedir. Então, de acordo com esse documento, que é uma bíblia para nossos oficiais de operações, porque o oficial de operações tem a responsabilidade de conhecer o trabalho de cada um, para que exigir, quando esse tiver a falhar, exigir a essa entidade: olha, tu estás a falhar aqui porque o documento diz isso. Ou seja, na aeronáutica, inventado.
Na aeronáutica tudo está escrito. A aeronáutica muitas vezes sempre é das indústrias mais técnicas e mais descritas. Tem tudo já escrito. Ninguém vem aqui inventar alguma coisa. Então, tudo aquilo que se faz dentro do aeroporto está escrito, deve estar padronizado. Tem um procedimento. Então, o documento 9137, ele descreve procedimentos, descreve os serviços que estão lá, e aí nos dá uma bagagem para nós podermos interagir com as outras áreas. Nós podemos dizer, olha, o SME está a fazer 30 minutos para pedir o passaporte, para liberar um passageiro o passaporte. Nós vamos no documento e temos que falar, não, o SME, tu estás a falhar aqui, mas dizem que tu tens que fazer isso. E isso é um exercício muito difícil, porque muitas das vezes nós não vamos ter aquela resposta exata, porque muitas vezes também não existe o conhecimento, não foi bem difundido, aquilo que é o conhecimento técnico para as outras áreas. Nós podemos ter esse conhecimento, mas os outros podemos ter esse conhecimento. Então, isso é um empecilho para as operações aeroportuárias nesse mundo. É que todos nós tenhamos a mesma bagagem, o mesmo conhecimento, para nós podermos exigir um pouco mais da execução às outras áreas para a resposta rápida dos passageiros. Esse é o maior impedimento. Quesito com coordenação, né? Falamos mais das empresas que atuam no aeroporto, esquecemos de falar da companhia aérea. Já tivemos em aeroportos que tem caso que o passageiro chegou depois do check-in, mas a aeronave ainda está na placa. E o passageiro pergunta por que ele não pode subir. Se eu cheguei e o avião ainda não saiu, eu consigo ver o avião, mas não posso subir no avião, o que é que impede esse passageiro? Quando esse tipo de coisa acontecer, qual deve ser o posicionamento do oficial de operações para com o passageiro? Bem, eu começo a responder essa pergunta por um pormenor. As companhias em si, elas também estão subdivididas. Existe uma instituição que é a IATA, que é a Associação Internacional de Transporte Aéreo, e ela regulariza a atividade de todas as companhias. Ou seja, as companhias, desde que elas aderem a esta entidade, a IATA, devem respeitar procedimentos descritos nesta documento da IATA. Desta associação, que é uma associação internacional muito conhecida. E a maior parte das companhias que fazem serviços de cabotagem, que é o serviço de transporte de passageiros de uma para outra área, de outra província, outro distrito, eles são associados à IATA, que é o caso da nossa companhia Bandeira. Nestes casos, é muito importante, primeiramente é muito importante que os passageiros leiam aquilo que está no seu bilhete. Lá tem um cuidado. Quando o passageiro vai comprar um bilhete, ele está firmando um contrato. O passageiro, quando vai pegar o seu dinheiro e vai pagar um bilhete, ele está firmando um contrato. Ele não está simplesmente a comprar um bilhete. Está firmando um contrato com essa companhia. Ele vai me levar daqui para o meu destino, e a companhia lá embaixo, no seu bilhete, vem lá escrito quais são os direitos e os deveres de cada passageiro. Por isso, a primeira recomendação que eu dou é que cada passageiro realmente pegue o seu bilhete e leia. Nem que for uma única vez. Existem pessoas que já viajaram mais de 10 vezes e nunca pegaram um bilhete para ler quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Então, desde já, a primeira recomendação que eu dou para todos os passageiros: peguem um bilhete, leiam. Leiam pormenorizadamente. As letras são pequenas, sim, senhora, mas vale a pena ler. Vale a pena ler porque conheces os teus direitos. Voltando à questão, o que é que se deve fazer no caso de um passageiro que chegou atrasado? Mas a aeronave ainda está na placa, por que ele não deve subir? Se ele está vendo que a aeronave não está na placa. Existem vários fatores.
Mas o principal fator é o fator de segurança. O fator de segurança, se calhar, para o passageiro. Porque as coisas quando são feitas, eu disse que a aeronáutica é regularizada pelo tempo. Isso é muito importante aqui. Sim, mas o tempo deve ser coordenado. Nós temos que ter a capacidade de cronometrar o tempo de acordo com que sirva tanto para o passageiro como para a companhia e para o aeroporto. O que é que acontece quando nós temos esse tipo de carro? Às vezes esse passageiro já representa uma ameaça. Representa uma ameaça porque o passageiro sabe e as companhias têm sempre esse cuidado de passar todas as informações. Principalmente quando a companhia é uma companhia IATA. Ela está associada à IATA. Porque as companhias conhecem e sabem que têm que seguir rigorosamente esses padrões. Os padrões de IATA são totalmente, como é que posso dizer? Rigorosos no seu cumprimento. Rigorosos no seu cumprimento. Eu já teve uma vez que eu estive para viajar, olha assim no bilhete, olha para até às 18. O bilhete estava check-in às 15. Mas eu vou viajar às 18, por que eu tenho que chegar às 15 horas? Esse tempo todo que eu vou estar a fazer no aeroporto. Esses são os tempos de preparação. Cada aeroporto, cada tipo de voo tem o seu tempo. Por exemplo, um voo doméstico só tem, desde o momento em que a pessoa faz o check-in até a sala de embarque, eles têm o passageiro só tem que ficar 40 minutos no máximo nesse trajeto de check-in, ponto de expensão, balcão de SME. Tem que ter um intervalo de 40 minutos. Aí, por quê? Porque essa pessoa precisa de tempo, porque ele pagou e para ter um tempo para estar aí no aeroporto, não tem que ficar horas e horas a esperar. Para voos internacionais são 60 minutos, 1 hora. Ou seja, passando essa 1 hora, você já está no seu direito de reclamar. Porque os passageiros têm um tempo cronometrado. Ele pagou e quer ser prestado um serviço, que é o serviço de ser trasladado de um lugar para o outro. Então, quando existem este tipo de acontecimento, no caso ele perdeu o voo, para ver o voo ali, a necessidade primeiro chama-se um supervisor, que é o supervisor de segurança, porque primeiro caso é de segurança, e esse junto à companhia vai avaliar se ainda existe a possibilidade de entrada ou não. Existem os casos que você tem o teu tempo de embarque no seu bilhete, tens o tempo de embarque no seu bilhete e nesse tempo de embarque, se já passou o tempo de embarque, já não é permitido entrada. Se tiver dentro do seu tempo de embarque, ainda é permitido. Certo. Porque também cria curiosidade. Tem casos, não sei se já teve casos nacionais, mas casos internacionais, principalmente em redes sociais, nós temos acompanhados, é que o passageiro chega e a aeronave partiu antes do tempo estipulado. Não sei se o engenheiro Alisson, como oficial de operações, já viveu esse tipo de caso, em que a aeronave teve que partir mais cedo e o passageiro chegou a tempo, mas já não encontrou a aeronave. São casos excepcionais. Não é muito comum. São casos excepcionais. Mas, neste caso, o passageiro tem todo o direito de reclamar. Ele deve se dirigir à companhia, a companhia vai fazer o registro e ele é ressarcido ou um voo a posterior ou então é ressarcido os valores. Nós temos aqui uma grande questão. Nós muitas das vezes reclamamos muito, mas nós temos a característica do passageiro. Todas as companhias, os aeroportos em si, fazem alusão a isso. Os passageiros também, cada tipo de passageiro tem a sua característica. Nós sabemos que o passageiro, principalmente o passageiro nacional, aqui na nossa realidade, um passageiro que gosta sempre de chegar no limite. Gosta sempre de chegar no limite. Ele sabe que tem um voo, mas ele vai querer chegar mesmo
5 minutos antes de vou partir. Ou seja, existe a possibilidade, depois ele não vai contar que tem um engarrafamento, pode ter algum imprevisto na sua viagem até o aeroporto pode estar, o check-in pode estar cheio e pode levar algum tempo. Ou seja, ele pode perder o seu voo mesmo porque quer um relaxo. E nós temos essa noção de que nossos passageiros em si têm essa virtude, assim podemos dizer, de chegar tarde. Isso não é o mais comum, o melhor para a nossa aviação. Sabemos também que, por exemplo, em Luanda, as vias estão sempre congestionadas. É uma verdade. E o que nós temos visto aqui na nossa realidade é passageiros. Temos, como disse no princípio, a hora de check-in são 2 horas no mar. Normalmente antes do voo. O check-in decorre 2 horas antes do voo. E está lá, a companhia liga, o aeroporto informa nos alto-falantes e tudo mais, mas o passageiro quer chegar 15 minutos e nós temos visto as filas só no final do check-in. Porque as pessoas têm sempre a tendência de posterizar a sua ida ao aeroporto. Mas isso também tem muito a ver com aquilo que é o nosso tempo. Que é o tempo de o que é que nós oferecemos ao passageiro para estar no aeroporto. O que é que o aeroporto oferece? O que é que a companhia oferece ao passageiro para estar no aeroporto? Aeroportos que têm lugar para descanso, tem mesmo camas, existem umas naves com camas para as pessoas descansarem. Ou seja, este tempo de qualidade, nós temos que já pensar exatamente já nesse patamar de pormos nos aeroportos esse tipo de serviço. Rede Wi-Fi para o que o passageiro fica aí na internet, distrair um pouquinho, tem perfumaria, se tiver alguma coisa, restaurante. Mas os nossos aeroportos, alguns já oferecem esse tipo de serviço. Sim, tem por exemplo, o nosso aeroporto em si já oferece rede Wi-Fi, os aeroportos, a maior parte dos aeroportos de Luanda já oferecem rede Wi-Fi. Mas há serviços que ainda não estão previstos, mas ainda não temos essa capacidade de oferecer. Mas tem que se pensar nisso hoje. Já temos que ter essa necessidade de olhar e ver o que é que nós podemos fazer para que nossos passageiros tenham mais tempo aqui, porque também um ganho para o aeroporto. O aeroporto ganha quando os passageiros não sejam só, o aeroporto não serve só de passagem. O aeroporto seja um lugar de estar, um lugar de passear, para fazer compras, um lugar para estar com a família, um lugar para espetáculos públicos. Os aeroportos hoje em dia são sistemas modulares, são infraestruturas que têm N variedades para oferecer, os serviços para oferecer. Então, os aeroportos têm que preparar-se para essa demanda. Porque as pessoas saem de casa e simplesmente, por não ter essa... sabe, eu vou chegar no aeroporto e vai ficar sentado, vai esperar de embarque. Isso não é o ideal. Okay. Por isso, a necessidade desse tema é pertinente. Existe essa necessidade de nós darmos um tempo de qualidade do passageiro. E nós, na programa de operações aeroportuárias, temos esse fator. Por quê? Porque o tempo que ele vai... O passageiro tem uma coisa. O tempo que ele vai ficar à espera numa sala de embarque. Sim. O tempo que ele vai ficar à espera numa sala de embarque, ele tem que ter, muitas das vezes, condições financeiras, condições climáticas. E se você não lhe der essas condições, o que ele vai fazer? Ele fica estressado, está muito tempo sentado. Sim. Por exemplo, em caso de atraso do voo, ele precisa passear um pouco, fazer umas comprinhas para ver se a mente também não pense muito no atraso. Outros casos também, existem passageiros que fazem um check-in, mas
não vão para a sala de embarque, não passam por ponto de inspeção, porque quem veio fazer companhia está naquele lado terra, ele fica por lá no lado terra, porque sabe que na zona de embarque, na sala de embarque, não tem pontos que possa servir como distração para ele enquanto espera a aeronave. Nós ultimamente, deixa-me só vos contar, vemos um passageiro que veio com a família, uma família grande, crianças e tudo mais, a família ficava a correr aí, mas a aeronave demorava. E eles depois viram a necessidade de pronto, entrar na sala de embarque, e tinham essa necessidade de entrar com a família, porque querem ter os últimos momentos da família, e não é possível. O que aconteceu nesse episódio? O passageiro teve que ficar no seu veículo fora com a família, porque chegou um momento que ficou as crianças todas entediadas, a chorar e não sei o quê. Ou seja, se nós tivermos esse todo leque de serviços a oferecer aos passageiros provavelmente chegarão mais a tempo, provavelmente poderão dar mais income, mais recursos para os nossos aeroportos. E aí não sei se sucede a ganhar. E quando o passageiro chega cedo, ele faz todos os serviços cedo, para ele passar pelo ponto de inspeção cedo e vem já com uma outra disposição. O passageiro que chega atrasado também já vem com uma outra disposição, começa já a entrar em choques logo que ele chega. Quer tudo rápido. E há uma outra questão muito importante. Nem todo mundo, e nós sabemos isso é normal, nem todo mundo está disposto a pagar o preço do bilhete. O preço do bilhete de hoje em dia, vamos dizer, é salário de muita gente. Tem um valor avultado. Não digo que está muito caro, mas tem um valor avultado. É preciso ter alguma fonte de venda para você viajar de novo. O que acontece? Esse passageiro que tem essa capacidade, são passageiros que não querem perder tempo. Não querem perder tempo. Além de não querer perder tempo, quer ser tratado com qualidade, quer ser tratado com algum tipo de respeito, quer ser tratado com algum tipo de... Ou seja, ele quer ser respeitado por aquilo que ele pagou. Sim. Precisa ser respeitado por aquilo que ele pagou. E se tu não lhe deres isso, e aí já também entra a qualidade dos nossos colegas no aeroporto, né? Os técnicos em si, de como lidar com o passageiro, como lidar com o cliente, porque o passageiro é o nosso cliente. Nós temos o nosso principal cliente dentro do aeroporto é o passageiro, não é uma companhia. O passageiro é o único cliente que é transversal a todos. Ou seja, ele é cliente da companhia. Ele é o que deve ser prestado o serviço de assembleia. Ele é que deve ser taxado ou não na alfândega. Ou seja, o foco deve ser para ele. Por isso, a necessidade de se tratar bem um serviço de qualidade. De qualidade para esse cliente. É muito importante isso. Nós começamos a olhar já na qualidade do passageiro, naquilo que é a experiência dele dentro do aeroporto. Hoje em dia é um tema que mais se fala em termos de operações da terra. A experiência do passageiro. Existem aeroportos que são minuciosos na experiência que o passageiro deve ter. Eles tratam o passageiro como um bebê, ouro. Ele é o cliente, ele faz a aviação. Se não houver passageiro, não temos voos ainda. Não teremos voos. Em nossos aeroportos. Então, é preciso tratar esse nosso cliente com qualidade. Ok. E o chefe falou muito bem. O nosso país, será que já tem o serviço de check-in online? Já. Nós temos... Isso varia de companhia para companhia. Né? Okay. Existem companhias mais adequadas, mais inovadoras. Nós temos uma companhia de bandeira que eu posso dizer que é muito focada à inovação.
eu vou mesmo dar aqui, a nossa companhia de bandeira é focada em inovação. Está sempre acompanhando as inovações a nível internacional. Nós não ficamos atrás em termos assim, de tecnologias para passageiros, para ninguém. Eu sou uma pessoa viajada, viajo muito fora do país, não só. E tenho acompanhado a evolução da nossa companhia de bandeira. E tenho visto que existe sim bons serviços. É lógico que nem tudo vai ter, porque é aquilo que eu disse ao princípio. As coisas, o passageiro é transversal, ele não depende só nem da companhia, não depende só do aeroporto. Ele tem uma cadeia que ele tem que prestar. Uma cadeia que tem que lhe prestar serviço. E se um falha, todos falhar. Mas no aeroporto existem duas únicas caras que normalmente vão ficar: ou a companhia ou o aeroporto. Se o SME falhar, a culpa vai ter no aeroporto. Ou seja, se me falhar alguns dos serviços que não são os mais visíveis, a culpa vai sempre ficar pelo aeroporto. Mas são vários entes que aí entram para dar a qualidade. E quando um falha, o passageiro é que vai ser penalizado assim, né, na pessoa. Ou a companhia ou o aeroporto vai levar essa culpa. E é nesse sentido. Temos que combater este lado aqui e também aproveitar, já que estamos aqui, para agradecer aos nossos parceiros. Nós temos a Agiliza Import como nosso parceiro. O meu relógio, os acessórios usados pelo colega Teixeira, se vieram por intermédio da Agiliza Import. Nós também temos a M-Chacheia como nosso parceiro, o aroma que nós usamos, que é o aroma da aviação, é oferecido pela M-Chacheia. E também temos o Missing Hotel, né, isso, Teixeira? Sim. Com forte qualidade para quem vem a passeio. Você que vem fazer turismo em Benguela, Missing Hotel é o lugar mais indicado para si. Conforto, restaurante, lazer, tudo você encontra aqui no Missing Hotel. E aproveitamos para passar para o engenheiro Alisson. Falamos um pouquinho sobre a eficiência operacional, começa da placa para o embarque. Sim. A eficiência operacional é um dos pilares também das operações aeroportuárias. E isso nos leva a definir aquilo que é operações aeroportuárias. Operações aeroportuárias é tudo aquilo que faz o aeroporto funcionar. É como se fosse o nosso corpo humano. Ou seja, a nossa mente, ela em si tem os sinais de alerta que tem a capacidade de cuidar de tudo aquilo que é o nosso corpo humano. A nossa mente, ela tem esse cuidado, é natural, é próprio, natural do ser humano querer cuidar de si, dos sinais de defesa. E as operações aeroportuárias é isso. Ela tem a missão de manter a continuidade do aeroporto, ou seja, fazer todos os serviços estarem prontos para a operação do aeroporto. Por isso é que ele é as operações aeroportuárias, ou seja, tudo aquilo que é a operação do aeroporto, tudo aquilo que envolve o passageiro até a aeronave, está dentro das operações aeroportuárias. E por isso nós temos essa capacidade, como dizia no princípio, temos o lado ar e o lado terra. Por quê? Porque o lado ar e o lado terra deve haver existe uma grande diferença, que é quando nós estamos nos aproximando do lado ar, os serviços e o rigor devem ser aumentados. Porque nós temos que olhar para a questão de segurança, não só segurança física das pessoas, mas também a segurança operacional. Por quê? Porque todo o trabalho que é feito no lado ar tem o seu risco. Temos riscos de embates de aeronaves, de sucção de passageiros, de pessoas, ou seja, o trabalho no lado ar, para quem não conhece, vê aquilo como uma coisa normal.
Mas existem fatores, procedimentos que devem ser estritamente seguidos para que uma aeronave esteja no seu local parqueada com segurança. E esses procedimentos é que vão definir a qualidade do serviço das operações. Ou seja, a aeronave vem de fora, está parqueada na placa, o serviço não acaba por aí. Primeiro, temos que olhar como os nossos passageiros vão fazer a sua saída para o terminal. O passageiro, muitas das vezes, nós temos que olhar se está a chover, o passageiro não pode chegar ao terminal, porque isso faz parte daquilo que é a nossa oferta de cuidado do passageiro. Por isso, muitas das vezes, temos que usar os autocarros. Nós, aqui na Catumbara, temos as manhas telescópicas. Ou seja, estes serviços devem estar todos alocados. E o passageiro, as operações têm que olhar cada percurso do passageiro, desde que ele dar uma solução. sua aeronave, desde que ele chega ao terminal, aonde ele vai recolher a sua bagagem, tem que passar informações. E uma das coisas muito importantes que aqui nós estamos aqui a dizer é a passagem de informação. É primordial no aeroporto. O passageiro tem que estar informado. Primeiro, em meios de telas, deve disponibilizar telas de informação, onde ele pode ver o horário de chegada da sua aeronave, e depois também por outros meios, como é o meio da FNIA, e são todos meios que facilitam aquilo que é a qualidade de informação para o passageiro. O passageiro tem que saber o que é que se passa. O passageiro tem o direito de saber tudo sobre a sua viagem. E tem o direito de indagar. Se tiver um tempo, por exemplo, a maior parte dos aeroportos hoje em dia, eles já têm um serviço de como se diz, se faz favor, né? Posso ajudar? Posso ajudar. Sim. Posso ajudar? Sim. Esses são serviços muito importantes, porque eu cheguei hoje, não conheço esse aeroporto, pronto. Não sabe onde se dirigir. Tem que ter alguém que me informe. E muitas das vezes não tem. Esses serviços são totalmente importantes. Já mostra aquilo que é a necessidade do passageiro ser tratado pelo bom tratamento. Pode ser que um aeroporto tenha mais de um terminal, o passageiro, por não conhecer o aeroporto, está no terminal 1 ou no terminal e vai para o terminal 2 ou passa para o terminal 3 sem ter conhecimento, sem ter alguém a ele acompanhar. Esses são passos, né, que podem complicar muito a vida do passageiro. Então, acho que também o oficial de operações também está ali para dar resolução a esse tipo de situação. Sim, nós estamos, porque na área de operações, nós, no nosso dia a dia, nós temos os técnicos focados no lado ar, os técnicos focados no lado terra. E o técnico focado no lado terra tem essa competência de ver em detalhes aquilo que são necessidades do passageiro. Muitas das vezes, o que acontece? Nós sabemos que a nossa realidade, nós não vamos poder estar em todo sítio. Nós não vamos poder ter técnicos em todo o aeroporto. Então, muitas das vezes somos auxiliados, tanto para a segurança. E nós, em si, temos essa necessidade de criarmos o Posso Ajudar. Então, o Posso Ajudar vai fazer com que as questões mais detalhadas chegam até nós. Muitas das vezes nós não estamos em todo sítio. Não estamos em todo sítio, isso seria impossível. Mas é necessário que essas informações cheguem, aquilo que são necessidades em tempo real dos passageiros. Nós precisamos disso, porque nós não podemos pensar que não, olha, a necessidade do passageiro é aquela e já está aí. No seu dia a dia, o aeroporto tem necessidades específicas. O passageiro em si, cada passageiro é um passageiro, ele deve ser tratado da sua maneira. Tem as suas necessidades, tem a sua dificuldade, alguns com dificuldade de locomoção, alguns porque não podem entrar no quarto de banho assim, pronto, alguns com criança.
esses pequenos detalhes fazem toda a diferença quando nós queremos dar alguma experiência boa ao nosso passageiro. E é muito importante quando nós olhamos para esse quesito que é dar a experiência do passageiro, principalmente porque o passageiro muitas das vezes volta também pelo aeroporto. Não é só, muitas das vezes, não é só para a família da companhia. Ele não vai olhar muitas vezes, eu vou com o voo grande, o voo pequeno. Ele vai, não, eu gosto de estar ser bem tratado. Aquele aeroporto também Aquele aeroporto tem um bom serviço. Aquele aeroporto tem técnicos que sabem falar com as pessoas. Porque eu não vou chegar, muitas das vezes, o que acontece? O passageiro está aí, também está veio com a sua bagagem, e a pessoa chega a ser rude com essa pessoa. Mas se essa pessoa no check-in ou de um outro posto tratá-lo com legalidade, com respeito, ele vai falar, não, pronto, aqui é diferente. Até que eu dizer que nós tivemos a semana passada uma comitiva de brasileiros que vieram por uma atividade de literatura aqui em Benguela. E havia muitos aqui. Nesses casos normais, eu prefiro estar no terreno, assim, como desde da minha área, e prefiro estar no terreno. E o meu maior objetivo sempre é esse, é o passageiro. O passageiro, para mim, é que faz a aviação. Porque se não tiver o passageiro, a necessidade de se locomover, não temos avião. Então, eu fiquei a analisar e fui dando, e tinha muitos de maior idade, e fomos dando assim algum auxílio. E eles ficaram maravilhados. Aqui está tão bem, assim, todo mundo está bem. Isso deixa uma marca. Isso deixa uma marca, porque nós, quando somos aeroportos, nós temos que olhar que o aeroporto é uma porta, principalmente agora do nosso aeroporto, que é um aeroporto internacional. O aeroporto é uma porta de entrada para o país. A primeira imagem que ele vai ter do nosso país é que pessoas grandes, pessoas que ficam mal as pessoas, pessoas que ficam 2 horas à espera da sua bagagem. Então, é importante nós olharmos para esse serviço e darmos resposta às necessidades dos passageiros. É muito importante. Isso, deixamos aqui uma coisa, um apelo. Os aeroportos estão preparados para receber as pessoas. Os aeroportos têm a capacidade de receber bem as pessoas e são bem treinados para receber pessoas. Se em algum momento falha, pronto, somos erros humanos, mas os aeroportos estão bem preparados para dar resposta às pessoas. Queria perguntar sobre o carregamento e descarregamento da bagagem. Um dos maiores congestionamentos dos passageiros. Um constrangimento complicado. Isso, vamos tocar de novo naquilo que é. Não é só uma vertente, não é só a vertente da companhia. Muitas das vezes é a vertente, por exemplo, nós, a nível do aeroporto, nós estamos a realizar nesse momento um SLE, que é acordo de serviço. O aeroporto vai fazer um acordo com as companhias. Para quê? Para que os procedimentos para esse tipo de serviço sejam padronizados. Ou seja, o aeroporto vai poder dizer assim, não, companhia, para desembarcar as bagagens, vamos ter que cumprir isso. Concordas? Se a companhia dizer concordo, vão assinar os dois e depois juntos vão seguir esse procedimento. Para quê? Para que haja esse sanar dessa questão de bagagens de atraso, desaparecimento. Nós somos reconhecemos que o nosso aeroporto em si ainda tem algumas debilidades nesse sentido. Nós somos de simplesmente louvar aquilo que não está no seu nível. Mas é um processo que está a se fazer. Nós temos acompanhados, nós temos seguidos e só para dizer, a IATA, ela estipula os tempos para cada segmento.
E para o segmento do desembarque, ela estipula 30 minutos após o calço. Os calços é quando o técnico da companhia põe os calços no pé de polvo. Isso. Ele põe os 30 minutos. O nosso aeroporto não está mal nisso. Só que o passageiro não gosta de ficar 30 minutos. Chegamos normalmente em média, eu acompanho isso, nós temos média de 26 minutos, 25, 26 minutos. Nunca chegamos, não estamos dentro do tempo. Mas o passageiro não vê isso. Não vê isso. O passageiro O passageiro quer o imediatismo. Ele quer Decide a aeronave, quer comprar a bagagem dele e vai para casa. é normal. E aí está, muitas das vezes, essa necessidade. Porque ele não vê um duty free ao chegar. Não vê uma loja, não vê um café, não vê um ambiente que lhe acolhe. Que ele diz, fica um Fica bocado. mais um bocado. Não vê um ambiente, um entretenimento qualquer que vai lhe acolher. Aí a necessidade de se ter esses pequenos pormenores nos aeroportos, para que a questão do tempo não seja tão visível na necessidade dos passageiros. É necessário isso. E vamos também falar um pouquinho sobre gestão, desempenho e melhoria contínua nas operações aeroportuárias. Falar de gestão, nós, em tempos contínuos, nós temos medido, como eu já disse há pouco, né, esses tempos que faz cada passageiro. Nós medimos o tempo, desde o tempo que um passageiro faz na fila de check-in, o tempo que um passageiro faz no ponto de extensão, e o tempo que o passageiro faz no balcão do SME e no embarque. Quer dizer que nós temos a noção, né, que um passageiro ele não pode ficar nesse processo todo, desde que ele sair da sua casa até o seu próximo destino, ele não pode ter mais de 5 horas. Por quê? Porque senão eu prefiro pegar o meu carro e ir para onde eu fui o meu carro. Uma condição, digamos assim, um pouco avantajada, ele chega em 5 horas. Há alguns que conseguem fazer isso. Sim, dependendo da via. Dependendo da via, sim, claro. Mas é isso, então, nós temos que olhar esses pormenores. Por isso é que o passageiro tem nós temos essa necessidade de fazer essa gestão da qualidade que nós oferecemos em serviços de operações aeroportuárias. Se nós não oferecermos rapidez, segurança, eficiência, ele vai pegar o seu carro. Vai pegar um autocarro e vai. E a aviação fica em risco. Mas nós temos condições para que a aviação cresça. Porque nós sabemos que existe mercado. Nosso mercado ainda não... E eu digo aqui, assim, com toda certeza, existe ainda muita demanda em termos de passageiros que não é assistida aqui. Só mesmo a nossa companhia de bandeira, para a nossa província, é capaz de ficar uma semana sem termos voos. Ou seja, eu quero partir agora, nesse momento, para Luanda, não tenho voo, não tenho lugar, não tenho bilhetes, não consigo um bilhete, um lugar. Os lugares são reservados com antecedência, muita antecedência. Isso nos diz o quê? Nós temos demanda. Existe demanda. Se nós juntarmos a demanda, a qualidade e a oferta, digo que a nossa aviação tem tudo para ser beneficiada. Pelo menos deve ser uma das melhores de África. Acho que já somos uma das melhores de África. Né? Nós estamos perto. Estamos perto. É assim, eu posso dizer que não vou entrar muito em política, mas o nosso... A estratégia é boa, porque aeroportos é um bom investimento. Investir na mobilidade das pessoas é um bom investimento. Porque é uma necessidade natural. Todo homem precisa de sair de um sítio para outro sítio. E todo homem gera o seu tempo. Então, investir em aeroportos e o nosso executivo fez bem,
investir muito bem em aeroportos, modelar os aeroportos. Os aeroportos estão Cada vez mais tecnológicos, mais inovadores, oferecem maior qualidade hoje também, né? Prestam melhores serviços. Isso nós estamos a fazer, estamos cada vez a procurar prestar melhor serviço. Então, existe sim esse investimento do nosso executivo. Agora, juntar isso àquilo que são os esforços também do pessoal em si, né? Ou seja, dos técnicos da aviação, da indústria da aviação, as companhias, os gestores de aeroportos, outros utentes em si, handling e não só, devem juntar e ver onde podemos incrementar a nossa aviação. Nossa aviação tem sim mercado, já teve muito melhor. Durante desses 15 anos eu já vi a aviação num pico que eu mesmo me admirava. Nós tínhamos mais de 15 voos no aeroporto de Benguela, diários. Havia muita mais companhia, havia muito mais. Ou seja, ela também, é lógico que a aviação também reage àquilo que é o momento econômico do país, né? Acho que depois do Covid muita coisa foi baixando. Afirmativo. Depois do Covid, o Covid foi um separar de águas. Sim. Muita coisa, muitas companhias não conseguiram Retomar a sua frota. Outras tentaram, mas depois foram de novo A falência. Então, em si, o Covid foi um separar de águas aí. Mas hoje nós vemos o medidor de pulso é realmente passageiro. E se nós, e eu volto aqui a dizer, existe sim demanda dentro do país. Existe muita demanda dentro do país. As pessoas querem viajar de boa, cada vez as cadeiras estão boas. Então querem, não só a gestão do tempo, que é primordial na aviação. Elas que não querem demorar muito tempo, querem chegar, querem fazer suas quanto mais rápido e mais seguro, melhor. que eu tenho o direito, em qualquer parte do mundo, só tem que ter o direito de eu pegar um voo de manhã e trabalhar numa outra cidade e voltar à noite. Se eu tenho meu dinheiro, tenho as minhas condições, eu faço isso. Mas, infelizmente, é muita realidade aqui. Eu não tenho. Ou seja, existe a necessidade de se sentar e ver aquilo que é um aspecto comum, o que é que se pode fazer para melhorar a nossa aviação assim. Então, como operador aeroportuário, né, operações aeroportuárias, aquilo que nós temos como foco é a manutenção da qualidade de serviço. Por isso, dizia no princípio, o aumento do controle daquilo que são os tempos de espera no aeroporto, temos sempre que estar a diminuir, né? Temos sempre que estar a monitorar para melhor oferecer essa qualidade dos serviços. Em Gerson, estamos quase a chegar ao momento do pouso da nossa aeronave, mas antes de chegar a esse momento, né, gostaríamos de saber qual a história mais emocionante, a história que mais te marcou dentro destes 15 anos de aviação. O momento que dizes, uau, esse momento da aviação nunca esquecerei. Eu vou dizer que o meu momento melhor na aviação foi o momento em que eu mais aprendi. E eu aprendi muito na época em que trabalhamos com o presidente, na vinda do presidente Joe Biden. O que eu aprendi? Aprendi muito planeamento. Na aeronáutica é muito necessário planeamento. As coisas não podem acontecer do nada e já está aqui. Não. É preciso planear, fazer as coisas com plano e estratégia.
e que muitas das vezes não se dão na nossa vida. É necessário que as coisas sejam bem planeadas. Então, essa atividade com o presidente, com a equipe americana, foi em si uma experiência que nos trouxe muito know-how. Podemos ver como é que são planeadas as coisas no mais alto nível, como deve ser totalmente estruturada. Em cada detalhe, nada deve passar por despercebido, ou seja, tudo é planeado, desde as mais simples coisas, desde os mais simples detalhes, aprendi que tudo deve ser planeado, tudo deve ser bem estruturado para que as coisas deem certo. E foi o que aconteceu. Eu me lembro que a equipe norte-americana chegou 2 meses antes do evento. Teve reuniões conosco, nós não, na verdade eu fui delegado a acompanhar a equipe que ia estar no terreno, né, que é das operações da presidência norte-americana, e aprendi muito com eles. Cada detalhe que eles faziam já tinha a sua contraproposta. Se houvesse uma falha, existia a sua contraproposta. Eles trabalham sempre com planos. Tem um plano A, B, C. Okay. Sempre. Ou seja, naquele dia não queria falhar nada. Não tinha como falhar nada. E foi o que aconteceu. Trabalhamos e foi todo mundo viu aquilo que foi a experiência de trabalhar com os americanos. Foi um trabalho excelente. E, graças a Deus, tive a honra de ser congratulado com um certificado, né, pelos trabalhos que fizemos. Mas eu acho que não seria eu a receber, é uma equipa grande comigo, né? Não só, eu acho que eles, pelo que eles deixaram, não é um certificado que justifica que eu ganhei. O que eu ganhei mais foi ter aprendido muita coisa de como se trabalha mais alto nível na aviação. É um trabalho exatamente com muita qualidade, muita responsabilidade. É totalmente cronometrado, é tudo feito no seu tempo. E foi uma experiência que eu posso dizer que marcou a minha carreira como oficial de operações, né? E até hoje eu tenho dito que trabalhar na aviação é uma experiência que você tem sempre que ter a capacidade de aprender. Nunca podemos pensar que eu já sei tudo. Tem sempre que estar aberto a aprender. Porque se eu, nesse momento, pensar que eu sei tudo e é assim que as coisas fazem, virá alguém que vai dizer, não, eu posso fazer melhor. Ou lá naquele momento podemos fazer de outra maneira. E aí é necessário de aprender, porque se nós estivermos fechados, não, isso sempre fizemos assim. Mas quando tu realmente tens essa abertura e aprender, sempre disposto a aprender, então tu vais sempre dar um outro ouvido, né? Então, é isso que eu sempre digo para as pessoas, assim, minha equipe em si. A necessidade de nós aprendermos, estamos sempre abertos a aprender. Não podemos nos fechar e dizer, olha, eu sei mais, eu já sei tudo, eu sou melhor. Não. Há sempre alguém que pode fazer de uma maneira diferente que sai melhor. E quando essa pessoa aparecer, não podemos nos fechar e dizer, olha, não, olha, ele veio. Não. Estar aberto a acolher aquilo que são as boas impressões dos outros. E isso é muito importante para a aviação. É sempre bom ganhar experiência de pessoas mais experientes também. Afirmativo. Quais são as dicas, conselhos para que o engenheiro Alisson passa para quem deseja entrar para o ramo da aviação e para quem já é técnico de aviação? Os conselhos que dá e alguns conselhos para quem ama a aviação. A aviação é um mundo fantástico, primeira coisa a dizer. A aviação é um mundo fantástico. Nós, como disse há pouco tempo, a aviação humana precisa viver o melhor momento do Estado, não podemos dizer que sim. Né? Podemos dizer que existem realidades melhores, né? Há aeroportos com mais e outros podemos estar.
mas em si, isso vai Bom, já pergunto melhor. Vamos dizer que, como um principiante, alguém que quer entrar, a aviação é fantástica. Deve sim dar o seu continuar primeiro, sempre procurar aprender, sempre procurar se inteirar mais em como é feita a aviação, porque na aviação você não cai de paraquedas. Você não pode chegar, olha, agora vou trabalhar na aviação. Não pode. Para você estar em qualquer posição de trabalho na aviação, você tem que estar primeiro formado nessa especialidade. É uma formação muito grande. Existe sempre a necessidade de formação. São cursos, você se quer ser um bombeiro aeroportuário, você tem que fazer um curso. Oficial de operação é um curso de 6 meses a 1 ano. Todas as áreas, um controlador é 1 ano ou mais. Técnico de AVSEC. Técnico de AVSEC, 6 meses ou mais. Ou seja, todas as áreas são extremamente necessidade. Tem extremamente a necessidade de haver uma formação, uma capacitação para que você esteja aí. Ou seja, você não vai chegar e vai inventar. Não se inventa nada. Não se inventa nada. Tudo já está escrito. E todos os técnicos são necessários. Todos são necessários. Todos são importantes. Não existe mais importante do que ninguém. Imagina que eu sempre tenho dito assim, no aeroporto só existem 2 momentos. O momento que o aeroporto está operacional e é o momento que deixa de ser o aeroporto, que a maior parte da gestão é das operações, né? Quando ele está operacional, a maior parte das operações da gestão é das operações, ele é que controla uma parte. Mas quando ele não está operacional, ele está numa emergência. E aí as operações ficam aí também como um espectador muitas das vezes. Aí toma a gestão em outra área, que é o treinamento. Ou seja, todas as áreas são importantes. Todas as áreas têm a sua especificidade e importância. Se um falhar, é possível que todos falhem. Engenheiro Alisson, muito obrigado. Este é o Aeropodcast. Estamos a dar os primeiros passos. É o 2º episódio com o Engenheiro Alisson. Desde já agradecemos pela disponibilidade, pelo conhecimento passado para todos nós. Tenho certeza que com este episódio no ar, os passageiros terão as suas dúvidas esclarecidas. Eu também e o engenheiro Teixeira temos as nossas dúvidas esclarecidas. E vamos agradecer também aos nossos parceiros e à nossa tripulação. E assim foi mais um episódio do Aeropodcast. Obrigado para todos. E para você que está em casa, siga-nos nas redes sociais, YouTube, TikTok e Instagram, que vais encontrar lá o Aeropodcast e conteúdos como este com o engenheiro Alisson. Muito obrigado, tripulação. Muito obrigado, passageiro. E boa continuação.